Falando em jogada, vamos ver o que a Edilane achou da sua jogada de mestre, que tirou não só a vaga dela lá dentro, como 10 mil do bolso dela. Ela veio aqui e disse, fala, dona Edilane. Eu não sabia como que estava sendo visto, eu queria eliminar a Lisiane. Eu falei, eu não aguento mais essa garota, pelo amor de Deus, eu não aguento mais a Lisiane e o Breno. Eu falei, a única chance de você eliminar alguém é colocando na zona de risco, senão ninguém vai colocar na minha mente. Mas eu também sabia que eu poderia ir, porque em número de votos, tava pá, apesar deles acharem que já estava certo para Lisiane, não estava certo. Para mim, um voto, principalmente da Pink, decidiria quem iria, não precisava em nós duas. Então, para mim, eu queria ver, inclusive, o movimento da casa mesmo. Então, realmente foi uma jogada ruim, péssima. Hoje em dia, olhando de fora, não faria novamente. Porque a Liz é muito kamikaze. Você tinha que ter Eu não sabia disso. Eu achava ela burra. Eu achava. Eu concordo, porque eu tinha essa cabeça também. Eu achava, porque o que eu via de lá de dentro, obviamente agora vendo as cenas, tudo que foi planejado por trás, eu vi que ela foi muito boa, excelente jogadora. Só que lá dentro eu via ela reproduzindo a fala de outras pessoas o tempo inteiro. O que uma pessoa falava, ela ia lá e reproduzia. Tudo. Então pra mim eu falava, cara, ela não pensa pela cabeça dela. Tu era papagaio, Elise? Pois é, né? Coitada. O problema, você tá vendo, caiu. Ela caiu na própria cilada dela. Terceira semana, tchau. Ela caiu na própria cilada dela. E eu tava percebendo que ela tava querendo dar uma desperta pra mim. Então eu só deixava ela ir. Eu já tava tudo aqui dentro, assim, coitada. E no final, que foi até o que mais me irritou, ela vinha de um dia antes da gente bater o nome da Geni, ela pra mim, não, porque você é isso, você é aquilo, não sei o que, não sei o que. No dia seguinte, ela, Lisiane, eu adoro sua rabanada. Aí eu, obrigada. E eu por dentro, ela tá achando que eu sou idiota, né? Mas desde a hora que ela te puxou, você falou, vamos nós duas. Ou não? Foi um negócio que no meio você pensou isso? Não, assim, quando ela ganhou o dono, eu já sabia que ia ser eu. A Kátia falou assim, ela vai me puxar. Eu falei, vai não, Kátia. Ela vai me puxar. Então eu já fiquei pensando assim, eu falei, cara, pela casa eu vou perder. Eu falei, o que eu vou fazer com essa menina? Eu falei, deixa ela com a corda dela. Porque eu via a Edilane, de fato, na Casa Laranja, uma pessoa muito forte, uma jogadora muito forte. Sim, ela subiu da vila muito forte. E eu via isso, eu tinha essa visão na minha cabeça. E quando ela sobe, eu até falei isso pra ela, sabe que parece na sua subida, trocaram e colocaram a sua irmã burra. Porque ela se tornou uma pessoa extremamente prepotente. E essa arrogância dela, na minha concepção, foi isso que tirou ela do jogo. Não foi nem a minha jogada. A minha jogada colocou ela na zona de risco. A prepotência dela fez com que ela saísse. Então, tipo, eu já tava pensando, mano, vai eu e ela. Não tinha por que eu ir com outra pessoa. Se o meu embate era com ela. Quando você dava os nomes ali, Geni e tal, todos os outros, era pra ver se ela concordava ou passou pela sua cabeça em algum momento mandar outra pessoa? Ou não. Você botava, tipo, vou botar Geni só pra ver o que ela fala? Eu falei na Geni porque eu queria saber, porque foi assim, quando o Haddad e o Caio foram donos, e depois o Haddad me confirmou isso, o Caio ele ficava muito preocupado com a Edilane, de proteger a Edilane, daí a Edilane ir pra zona. E não falou absolutamente nada sobre a Geni. E pra mim, era em primeiro lugar, na escala de prioridade, a Geni, que veio com ele na vila. Depois entrou a Edilane. E a preocupação dele era só com a Edilane. E eu vi a Edilane falando muito da Geni, que tentava se aproximar, mas que a Geni era difícil, e que ela sabia da prioridade da Geni com o Caio, não sei o quê. Então tinha umas incoerênciazinhas ali. Por isso que eu fui no nome da Geni. Quando a Liz explana ali na sala, que a Edilane topou mandar o seu nome, o que você achou? Na verdade, na hora eu entendi que ela que espanou meu nome, não você. Não, que a Liz falou, ela aceitou botar você. E tem um papo eu fiquei chateada. Que a Edilane comenta com o Caio e ele é meio que tipo... E eu saí dali brava, falei assim, não sei se eu falei falso, não sei, eu lembro que eu falei alguma coisa nesse Porque dia. o Caio, nesse dia, você vai ter que o Caio chega e fala assim, ó, dona gente, tá vendo? Isso serviu pra tomar cuidado. Aí você vira pra ele e fala assim, tomar cuidado com eles ou com você? E aí ele fica assim, tipo, porra, o caso caiu pra mim. É porque as pessoas já estavam falando muito, entendeu? Mas só que o Caio falou assim, falava que não ficava muito me protegendo, porque eu não tava correndo risco. E ela tava. Mas a Edilane falou pra ele que pensou em te botar. E ele, tipo,
Passou. Então, e eu não sabia em quem votava. E ela, pra ele, não. Ela, colocá-la era inadmissível. A Geni, ele simplesmente... Tanto a própria Edilane, quando eu sugeri, ela me veio com Gui Picard. Eu falei assim, eu não vou de Gui Picard. Esquece. Eu falei, e você? Me dá nomes. O que você acha? Porque eu queria que ela falasse. Ali eu já tava com tudo na minha cabeça. Ela falou aqui até que se fosse pra pôr o Caio, ela já tinha topado colocar. Mentira. Porque eu falei pra ela, e o Fê? Por que a gente não coloca o Fê? Ela, não, o Fê não. E tem isso. Um dia que a gente coloca os nomes em mesa, eu falei com ela, por que a gente não coloca o Fê? Ela, não, o Fê não. O Fê não teria coragem de colocar. E ela ia colocar o Caio, Lucas? Óbvio que não. O da Geni, ela não pensou 2 vezes. Ela só falou, você tem certeza? Eu também sentia dificuldade de se aproximar dela. E eu reclamei por várias vezes, tipo assim, que a gente sentia falta dela na cozinha. O que a Kátia falou ali, eu também um dia falei, quando eu conversei com ela, eu também falei com a Edilane, que eu sentia falta dela na cozinha, de se aproximar mais dela, mas também eu também não ia ficar só cedendo pra ela, que eu tinha medo também dela dar um não. Tanto que quando ela foi pra zona de risco, eu falei pra ela assim, você tem alguma coisa pra falar comigo sobre isso, sobre o que aconteceu na sala, sobre o negócio de colocar meu nome? Aí eu respeitei, né, o tempo dela, falei com ela que queria falar com ela, e ela não me procurou pra conversar, e eu fiquei esperando, e ela não conversamos, e ela foi pra zona de risco, foi embora e nós não conversou. E aqui fora, já se viram? A gente se viu ontem, a gente mas conversou. Mas trocou uma ideia? Não, eu tô de boa com ela. A gente conversa tudo assim, mas a gente deveria ter mais proximidade por conta do Caio. A gente tinha algo em comum, entendeu? Pra gente viver nós 3 ali. Ah, mas ela falava que você era muito difícil. Sim, mas ela também era difícil. Ela não queria amizade com você. Sim, mas falou só isso que diversas vezes. Sim. Elisa, mas eu também falei pra ela mesmo, que nós conversamos, eu falei pra ela que eu sentia dificuldade de conversar com ela, porque ela não dava assim lado pra gente se aproximar, Ela não dava, daí eu ficava na defensiva, eu ficava na minha. Mas assim, eu vi ali que rolou sim do Caio uma manipulação na cabeça da dona Geni, por quê? Eu faço a jogada, né? Falo com a dona Geni, falo, dona Geni, naquela época eu era muito próxima da dona Geni. E eu falei pra dona Geni, dona Geni, eu não te colocaria. Eu só fiz isso pra testar até onde era a preocupação com a Edilane, com a supostamente prioridade do Caio. E eu achei que a Geni tinha entendido. Uma vez depois que a gente estava discutindo, eu e Geni, foi até que o Bruno se meteu, a Geni, mas você é uma pessoa má, não sei direito como é que foi. Você tirou o direito da Edilane de ganhar 10 mil, de não sei o que mais lá. Eu via que aquilo foi que colocaram na cabeça da Geni. É porque a casa toda estava falando aquilo, né? Entendeu? Então eu vi que teve uma certa manipulação ali, que a Geni no começo ela falou, não, obrigada por não ter me colocado, tinha entendido. E depois ela mudou para esse discurso de, porque você foi má com a Edilane, não porque a Edilane não sei o que mais lá. Eu olhei, opa, e era quando eu pensei, agora a Geni vai de fato falar o que pensa sobre mim. Aí o Bruno, com a sua justiça seletiva, se meteu na nossa, a gente estava conversando, a gente não estava nem brigando. Briga dos outros. Ele se meteu e falou, você não vai falar com a Geni agora não, que ela está muito abalada emocionalmente.